Shalom! Estamos ao vivo! Sim, dia 12 de janeiro de 2022. Seguimos com a nossa jornada. É isso mesmo, ó, já tá começando a galera aí no Instagram, subindo. Legal demais vendo vocês fazendo isso, gente. Sempre vou falar isso, 22 dias, teve 22 dias eu falando isso aqui com vocês. Ó, e já compartilhe esse link, por gentileza. Manda aí para pelo menos 10 pessoas aí o link desse episódio de hoje, dessa nossa jornada, falando sobre café, oração e planejamento. Ó, vai encaminhando, vai mandando, que o tema de hoje está excelente. Eu tenho certeza que vai ser transformador aí na sua mente, e principalmente para a galera que é o nosso foco aqui, né? Que ainda não fizeram o seu planejamento, não sabe nem o que vai fazer. O ano já começou e a pessoa nem sabe o que vai estar fazendo em 2022. Esse dia eu estava respondendo uma pessoa e ela falou assim: porque eu ainda não sei como é que vai ser o meu ano. Eu falei assim: querido, o negócio tá complicado para você, hein? Porque o ano já começou, você não sabe nem como é que vai ser, e já tá sendo. O ano não vai começar, o ano já começou, gente. Hoje já é o 12º dia de 2022. Então, a gente já começou o ano e aqui a gente está querendo auxiliar você a direcioná-lo, mas que ele já começou, isso é fato. Eu quero falar com vocês hoje um tema que eu gosto também, né? Eu sou treinador também, trabalho aí capacitando pessoas, e um tema que eu gosto muito de tratar é esse que eu vou falar com vocês: o que não levar. É lógico que eu uso algumas outras temáticas para poder falar disso, mas é simplesmente você decidir o que você não deve mais fazer. Isso é extremamente importante. E por que isso é extremamente importante? Porque eu vejo muitas pessoas, e até coaches, treinadores, eles não estão errados de, numa rota de planejamento, falar com você sobre o que você deve fazer, sonhos, metas, projetos, avançar. Isso é legal, até eu mesmo já tratei sobre isso aqui ao longo dessa nossa jornada, até aqui esses 12 dias que nós estamos. Mas tão importante quanto o que você quer fazer, tão importante quanto o que você realmente deseja alcançar, é importante você decidir o que você não quer fazer. Que isso, Rodrigo? Sim, deixa eu explicar algo para vocês. Seguindo essa nossa metáfora, né, de jornada, eu preciso falar isso com você, que uma jornada tão importante quanto saber o que levar é saber o que deixar. Então, o ano começou, né? Muitos estão atrasados nisso, né? Mas ainda há oportunidade de ajustar a rota, de começar a alinhar alguns caminhos para que você possa entender o seguinte: beleza, vou viajar, vou ter que levar isso, aquilo, outro. O que eu não preciso? Eu não sei se você já foi pra praia e levou blusa de frio. Né? E aquele solão rachando, e você ali na sua mala podia ter colocado uma bermuda a mais, uma camiseta, e você não levou porque você colocou uma blusa, e a blusa ocupa aí quase um quarto da mala que você preparou, e você não precisava daquilo, ou uma outra situação. Sabe, a gente tem que entender algumas coisas. Existem pessoas que elas confundem perseverança e insistência com outras palavras. E aqui eu já vou começar de manhã com a voadora Liu Kang no peito. Hoje aqui a gente está começando, caminhando para o nosso final aí já, aí dessa nossa jornada. Já ultrapassamos o meio, então eu já vou aqui com a voadora Liu Kang aqui no peito, né? Para quem não sabe quem é o Liu Kang, é só você jogar o Mortal Kombat, ou se não, ver o filme, né? Tem vários filmes aí do Mortal Kombat. Liu Kang é aquele camarada que vai lá e dá a voadora com os 2 pés assim no peito. Então, vou começar hoje aqui com a voadora Liu Kang. Não confunda burrice com perseverança.
Tem gente que não é perseverante, é burra mesmo, sabe? Ela continua ali batendo numa tecla que não é para bater, continua fazendo uma coisa que não é para fazer, continua ali conversando com pessoas que não é para conversar, continua indo numa rota que não é para ir, sabe? Então não confunda a questão de perseverança com burrice, não confunda ignorância com insistência. Tem gente que não é insistente, tem gente que é ignorante e está ignorando algumas coisas. E não é insistência, não, eu quero, eu vou alcançar. Não, ele é ignorante mesmo. Ele está ignorando circunstâncias, né? E infelizmente ele continua insistindo em fazer, em ir, em falar e tomar atitudes que não precisava mais. Simplesmente assim. Ah, gente, esqueci de falar com vocês, né? Já dei a voadora Liu Kang aqui, mas mais uma vez falando com vocês de que é extremamente importante, quando você for fazer essa nova rota, decidir o que você não precisa, porque senão dá excesso de peso. Eu já tive algumas viagens internacionais e a pior coisa que tem é quando você está numa bagagem e dá excesso de peso. Eu me lembro que as minhas primeiras viagens internacionais, a gente ia em grupos, né? Geralmente grupos de 5, 6. Já tive uma oportunidade que a gente foi num grupo de 15 pessoas numa viagem internacional. E aí a gente sempre falava com os meninos, né? Que a gente levava, jovens, adolescentes, para de turnês, aí teatrais, artísticas, ou de dança. A gente falou assim, olha, não leva muita coisa, leva aquilo que é necessário, aquilo que você precisar de equipamento a gente vai distribuir entre nós. Mas acontecia sempre de alguém levar um pouco mais. O que acontecia? Tinha que deixar. A gente olhava ali, a pessoa levava coisas que não era necessário. Eu me lembro que um desses meninos, a gente ia num lugar, a gente falou assim, olha, leva uma blusa pesada só, porque a gente já combinou com o pessoal que vai estar recebendo a gente no outro país, e a gente vai ter roupas de frio locais que eles vão ceder pra gente lá. Então leva uma só, tal, beleza. Chegou no dia, um dos meninos levou 5 blusas de frio, pesada, aquelas japona, pesadona. Falei assim, filho, deu excesso de bagagem. Ainda bem que quando a gente tava ali na questão de peso, né, ainda tinha o cara que tinha levado o van pra gente, ó, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí. Tiramos as roupas dele, que era mais pesado, e a gente conseguiu embarcar. É embarcar mesmo, que é para voo, e conseguimos fazer aquilo lá. Então é importante você entender sobre isso, de que você não pode levar numa viagem excesso de bagagem. Deixa as coisas que te pesam para trás. Isso pode ser tanto fisicamente quanto metaforicamente também. Existem sentimentos, existem pessoas né, que você está carregando que pesam muito. Para que você carrega isso? Eu gosto muito de uma analogia. Uma vez um sábio, ele começou uma jornada com uma pessoa. Só que essa pessoa, ela começou a pegar pedras pelo caminho. Então, estava ela e o sábio, e todo lugar que ela ia com o sábio, ela pegava uma pedrinha, pum, e colocava uma mochila. E continuava a caminhada com o sábio. É claro que, passado um tempo dessa jornada, ela começou a ficar mais fatigada, cansar, não conseguia acompanhar o sábio na mesma pegada, no mesmo ritmo que ela estava antes. E o sábio pegou, olhou para ela e falou assim, por que você não larga esse saco? Né? Tá pesado, você não está conseguindo mais acompanhar a nossa jornada porque você está carregando um fardo muito grande. E aí aquela pessoa que estava acompanhando o sábio falou assim, não posso largar, são as minhas lembranças. Eu preciso carregar elas para onde que eu vou. Então, sabe, tem certas coisas que é pesado demais. Ah, Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que esquecer as minhas lembranças? Estou falando que, até porque isso não é possível, né? Você esquecer algumas lembranças. Se eu falar para você agora, não pense em um carro amarelo, já era. Porque o nosso cérebro, primeiro ele lembra para depois deletar. Então é impossível você não lembrar de algumas coisas, mas eu estou falando que você não precisa carregar o peso disso, sabe? Ai meu Deus, quando eu estava, quando eu fazia, aquela pessoa, para com isso.
sabe? Passou, passou, lição aprendida e bola pra frente. Tem coisas que é preciso deixar. E outra coisa, que uma coisa muito interessante, no mundo de hoje, o que mais existem são pessoas que querem levar você para um lugar onde elas nunca estiveram. Sabe? Tem de tudo hoje. Sabe? O que mais tem me assustado é que as pessoas têm crise de identidade, né? Por isso que o primeiro tema que eu falei esse ano sobre essa questão dessa nossa jornada foi quem você é e onde você está, porque as pessoas precisam saber quem elas são. O que eu tenho visto, né, de pessoas que não têm identidades trocadas, estão entrando em áreas que elas não sabem, não entendem, sabe? Esse dia eu estava vendo um médico, aquilo foi engraçado demais, cara. O cara era médico e estava tentando ensinar sobre marketing digital. Aí eu fui ver, e apareceu, né? Porque hoje tudo você patrocina. Era um médico, o cara era médico e estava querendo ensinar sobre marketing digital. Eu fui entrar no perfil do cara, o cara tem menos seguidor que eu. Eu falei assim, uai, eu acho que ele está querendo abandonar a medicina e está querendo ensinar uma coisa que o cara nem chegou lá. Aí outro dia eu estava vendo um outro camarada que não é teólogo e querendo ensinar sobre teologia, sabe? É gente que quer entrar em áreas que ela não domina, querendo levar pessoas a lugares que ela nem esteve, ela nunca foi, sabe? E quer levar pessoas, não adianta, não adianta. Então, cuidado com isso, né? Você tem que decidir muito bem quem influencia você e quem está com você também, como nós falamos há alguns dias atrás, porque isso também vai determinar o seu planejamento. Tem pessoas, tem lugares que você tem que deixar, sabe? Para que você possa avançar, porque são as pedras do caminho que você pegou, que você está carregando, que você está levando e que não dá, sabe? Tem um conto, né? Um conto não, bem na verdade é um texto bíblico, mas que bem na verdade Jesus ele usa de uma alegoria para poder explicar sobre um contexto que está lá em Mateus 15, do versículo 13 ao versículo 14. Preste atenção nessa passagem bíblica que fala o seguinte: Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. Daqui a pouco eu vou explicar quem que são os deles. São guias cegos conduzindo cegos. E, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Esse texto é top. Jesus está falando aqui de religiosos, tá? Jesus está falando de pessoas aqui que viviam da prática da religiosidade. Agora, isso é muito legal de você entender. Cuidado, né? Tem muita gente com lanterna perdido na escuridão. Não é só porque uma pessoa tem a luz que ela sabe para onde que ela vai. Existem muitas pessoas com lanternas perdidas na escuridão. Elas não sabem para onde vão. Cuidado. Ontem mesmo, né, eu estava falando com algumas pessoas. Toda terça-feira eu tenho um grupo, né, que a gente chama de uma célula, né, que é um grupo onde nós compartilhamos a fé. E ontem mesmo eu estava falando com essas pessoas sobre algo que a gente precisa entender, né, sobre liderança. Como que você define um líder? By Rodrigo Matias. Né, a minha definição de liderança. Né? Como que você define alguém, né, como um líder? Um líder é aquele que você tem que seguir porque ele vai para um lugar onde ele já esteve. Ele vai levar você para um lugar onde ele já esteve. Então, liderança é isso. O cara ele sabe para onde ele vai, sabe? E como ele já esteve lá, ele vai poder conduzir você. Então, cuidado, muito cuidado, que você tá trazendo pessoas, você tá deixando coisas que muitas vezes não precisa mais, sabe? Lendo, seguindo nas redes sociais, pessoas que muitas vezes estão querendo levar você para um lugar onde elas nunca estiveram. Então, deixa isso de lado, sabe? Eu gosto muito de fazer umas limpezas aqui nas redes sociais. Depois eu vou te dar até um exercício, né? Um exercício para que você possa ver. Nós estamos aqui ao vivo agora, são 15 para as 6, aqui agora no dia 12 de janeiro de 2022.
entra nos meus seguidores aqui do Instagram. Assim que terminar essa live, né? Depois aí, eu sei que muita gente vai para o trabalho, né? E tal, né? Entra depois na minha lista de seguidores, né? Você vai ver lá o número de seguidores. Olha lá, tem menos de 200 pessoas. Menos de 200 pessoas. E o meu alvo, eu estou trabalhando para isso, é poder chegar a 100, no máximo, aqui. No máximo. Porque a gente segue gente que a gente nem vê. Ou às vezes fala coisa que é besteira. Para que você é influenciado por isso? Sabe, a gente tem que aprender a deixar algumas coisas. Falei aqui de rede social, não quero entrar tanto nesse assunto não, mas já que a gente está aqui, é importante você entender isso. E ó, aproveitando, hein? Compartilha aí, porque daqui a pouquinho ainda tem a dica de livro que eu quero dar para vocês, né? E também vou estar orando. Então faltam 15 minutinhos aí para a gente poder terminar aí a nossa live de hoje aí. Compartilha com mais umas 10 pessoas aí, ó, daqui a pouco um tempo de oração, tal. Compartilha aí que vai ser muito legal, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. E, claro, a dica de livro que eu quero falar. E likezinho, sobe aí o coração, que é importante demais pra gente. Então, cuidado, gente, cuidado, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem influencia você? Quem te influencia? Quem são as pessoas que influenciam você? Ao seu redor e também aquelas pessoas que influenciam você a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você faz. Quer ver uma coisa? Quais são os programas que você assiste? Os filmes que você vê? As séries que estão na sua lista para assistir, que você gosta de assistir? Rodrigo, você influencia? Influencia. Às vezes tem algumas coisas que você tem que deixar de ver. Vou contar uma história para vocês. Essa história é ótima. Eu gosto muito de contar essa história. Todo treinamento que eu dou e chega dentro dessa temática, né, que eu falo o que não levar ou o que deixar, eu gosto de contar essa história. Uma história real, verídica, e aconteceu de fato na minha família. Eu tenho uma tia que ela mora em São Paulo e já mora lá há mais de 2 décadas. E eu me lembro que eu sempre vou para São Paulo, né? Por causa da pandemia aí já tem uns 2 anos que eu não vou para São Paulo, mas todo ano eu vou para São Paulo, pelo menos aí umas 5, 6, 10 vezes, depende, varia muito do ano e do propósito. E geralmente fico lá, vou lá, visito a minha tia. E a minha tia, ela tinha uma série de problemas de saúde, artrite, artrose, dores de cabeça, sabe, muito intensa. Ela tomava muitos remédios. E aí ela tinha um hábito que ela falava comigo, ela via todos os telejornais, todos. Então ela trabalhava como empregada doméstica, então antes de sair ela viu o telejornal da manhã. Na hora do almoço, ela viu o telejornal da tarde. Depois que ela saía, ela viu o telejornal do início da noite. Antes de dormir, ela via o telejornal, né, que fazia o apanhado do dia. Em São Paulo, eu não sei se você acompanha ou já teve essa oportunidade de ver os telejornais de São Paulo, eles pingam sangue, filho. Matou não sei quem. Esses dias eu tava vendo, eu tô de férias, né? Teoricamente, eu tô de férias, e um dia desses estava lá vendo um desses noticiários de São Paulo, né? E aí uma criança tinha caído numa vala dessas, né? De esgoto. Eles ficaram, eu marquei no relógio, né? Eu marquei no relógio. Os caras ficaram exatos 17 minutos falando ali, olha, caiu uma criança na vala, a criança provavelmente já está morta, vamos ver como que vai achar o corpo da criança. Eu falei, gente, 17 minutos, sabe? Falando, caiu uma criança na vala, a criança... E assim, agora estamos com o helicóptero está lá em cima, procurando. Eu falei, cara, 17 minutos enfatizando que uma criança caiu na vala. Era uma criança, né? Que uma criança caiu na vala. Eu falei, gente, meu Deus, imagina a mãe vendo, a família vendo.
né? A preocupação já tem que se preocupar da situação que já é trágica. Aí toda hora o cara colocando ali. Aí ele dava uma outra notícia, voltava depois com aquilo, mas ele ficou na primeira chamada 17 minutos. Isso é absurdo, sabe? E quando você vai ver, e tantas outras coisas, tem aqui um exemplo que foi agora, tem, sei lá, alguns dias que eu vi sobre isso, né? Então, aquilo pegava sangue, os jornais pingam sangue. E aí a minha tia tomou uma decisão. Ela falou o seguinte: Rodrigo, isso estou falando de um tempo, já tem alguns, sei lá, 10 anos, 15 anos, talvez um pouco mais. E ela falou assim: Rodrigo, eu vou parar de assistir os noticiários. Vou parar. Vou comprar um DVD, vou comprar um DVD e vou só assistir filme de comédia. Olha, minha tia, a sacada que ela teve. Assim, eu vou deixar de assistir os noticiários, né, de pinga-sangue, e vou comprar um DVD e vou ver só filme de comédia, só comédia. E aí ela começou, pá, alugou um monte de coisa lá, que na época, você vê quanto tempo que tem, né? Alugou DVD, tal, e todo dia, todos os dias dela, ela começou a ver filmes de comédia, essas coisas mais leves e tal, né? O que aconteceu? As dores de cabeça diminuíram, o problema dela de osteoporose acabou. Hoje ela está com quase, ela está com 66 anos. Ela toma algumas coisas por causa da idade, mas ela tomava, sei lá, umas 15 pílulas. Hoje, se ela toma 2, é muito, né? 3 no máximo, por causa de algumas questões de idade que ela tem que tomar, né? Olha como é que ela diminuiu a ingestão de remédios simplesmente por deixar um hábito antigo, que era ver esses noticiários que pegavam sangue. Então, eu trouxe essa alegoria aqui para você. Alegoria não, essa realidade, foi um fato real, mas trouxe esse exemplo aqui para você, porque tem coisas simples que você deixa de fazer e que mudam radicalmente a sua vida, a sua qualidade de vida, seu pensamento, sua saúde. Sua saúde muda a partir dessa questão desses hábitos, ok? Deixa eu tomar aqui o meu café diário. Você toma aí o seu, né? Todos a gente tem aqui minha aguinha aqui pro nosso café. Não gosto muito de café não, então água a gente toma. Então, mude seus hábitos, sabe? Mude isso, coisa simples, gente. Coisa simples que pode te dar uma qualidade de vida assim extraordinário e que você continua fazendo, infelizmente. Então, tome muito cuidado com isso, sobre aquilo que são hábitos. Mais uma vez eu vou dar voadora ali o Kang aqui de novo, né? Não confunda burrice com perseverança, não confunda ignorância com insistência. Tem certas coisas que precisam ser mudadas de fato, né, para você. Beleza? Dica de livro! A gente falou sobre um tema ontem que eu acho muito legal, que eu não vou voltar, né, que é Quebre a Rotina. Eu usei um outro livro de propósito, né, para poder falar sobre a questão de quebra de rotina, mas hoje eu queria mostrar um livro para vocês que não é tão fácil de adquirir, mas hoje em dia tem sebos virtuais aí e tudo mais. Eu acho que você é possível de adquirir, que é esse aqui, ó. A Arte de Não Fazer Nada. Aí, ó. Pum. A Arte de Não Fazer Nada. E fala, o jeito simples de dar um tempo todo dia. Às vezes você pode ver o tempo e fala assim, isso aí é livro para vagabundo, para vagabundear. Não, gente. É sobre o tema que eu falei sobre ontem com vocês, de você quebrar a rotina e de você conseguir, a partir disso, aqui o livro, infelizmente, ele trabalha na questão de você não fazer nada para produzir depois, né? Que é um conceito que eu não concordo, porque eu trabalho muito com o pensamento, nesse caso aqui, da filosofia grega. Você não tem que ter o ócio produtivo, não existe isso de ócio produtivo, né? Isso é uma invenção capitalista, né? A gente tem que ter o ócio pelo ócio, o descanso pelo descanso, descansar para descansar, não é descansar para tal coisa, não, tem que descansar para descansar, né? Infelizmente eu estou falando isso com vocês, mas eu sou um que não faço. Eu, por exemplo, estou de férias, mas estou trabalhando direto, né? Fazendo algumas coisas, mas
quando você trabalha com aquilo que lhe dá prazer, não é trabalho, né? É muita coisa que você gosta de fazer. Então, uma dica que eu dou para vocês, né? Trabalhe naquilo que você gosta, que aí você não tem que trabalhar nem um dia da sua vida. Você vai trabalhar com o que você gosta, fica top. Então, esse livro aqui, ele, apesar de ter essa pegada, né, de você relaxar para produzir depois, mas ele dá algumas dicas diárias de pequenas coisas que você pode fazer para que você possa relaxar, para que você possa aí ficar mais tranquilo, para que você possa ficar aí mais de boa. Então vale muito a pena. Se você ainda não viu esse livro, vou passar aqui, estou vendo que está entrando mais gente aí agora. Então tá aqui o livrinho, né? A Arte de Não Fazer Nada, aí por Verônica Vianney, né, com fotos de Érica Leonardo. Tem muita coisa bacana. E eu selecionei aqui um trechinho, que agora eu desmarquei. Olha que legal. Eu vou ter que achar ele de novo. Tava marcadinho aqui, eu fui pegar aqui e achei, de novo. Aqui, achei. Eu quero falar um trechinho desse livro aqui com vocês, que fala o seguinte: respiração e controle da dor. Preste atenção nisso. Embora não haja evidência científica de que acelerar a saída de dióxido de carbono da corrente sanguínea alivia a dor, os médicos continuam insistindo em dizer aos pacientes para respirarem fundo antes de enxaquecas desagradáveis ou embaraçosas. Sempre que o médico diz, agora respire fundo, nós ficamos tensos. Sabemos, e o doutor sabe que sabemos, que o que ele fizer vai doer. Mas, sendo dóceis, nos submetemos e inspiramos corajosamente, com os dentes cerrados e os músculos rígidos de tanta ansiedade reprimida. Remédio popular contra a dor, respire bem fundo, não passa de um exercício de visualização. À medida que nosso peito se eleva, somos condicionados a imaginar a dor sendo sugada para os pulmões e expulsa pelo nariz e pela boca. Muito legal, né? E tem, enfim, várias diquinhas aqui que ele dá diárias de algumas ações que você pode tomar. E é verdade, né? Inspiração, quando você inspira e depois expira. Um ato simples, né? Mas que pode trazer aí relaxamento para você. Então esse livro fala sobre essa arte de não fazer nada, dá essas dicas muito legais aí para vocês. Vamos orar, gente. Finalizando, faltam 3 minutinhos aqui para a gente poder encerrar. E como eu falo com vocês, eu gosto sempre de ficar no máximo meia hora aqui com vocês. Já estamos chegando próximos do nosso tempo limite. Eu quero orar com vocês. Lembrando, hein, pessoal, que a gente vai fazer a nossa live, né, o nosso tempo aí, uma outra live, né, numa outra plataforma que a gente não pode falar aqui o nome, né, mas que começa com o e depois termina com o Tube, né, a gente vai fazer sexta-feira, tá? Iria ser quinta, tivemos que mudar, porque quinta-feira eu tenho aula, então não esqueci, e aí não vou poder estar à noite com vocês, mas sexta-feira vai dar 19 horas, depois a gente vai colocar novamente aí o link. A gente sempre coloca, né, o link quando a gente coloca aqui o link da gravação do dia, a gente sempre coloca o link lá. Acione o sininho, né, tudo que você já sabe que tem que fazer lá, que aí vai ser top, vai ser show. Vamos orar. Pai, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça e seja ampliada sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada um deles, agora, nesse instante, nesse momento, eles possam saber o que deixar. O ano não vai começar, Deus. O ano já começou. Mas que eles possam tirar de suas bagagens o excesso, meu Pai, que eles colocaram, seja sentimental, seja de pessoas, ou seja até mesmo físico, coisas que muitas vezes eles têm que tirar de suas casas, tirarem de seus escritórios, tirarem de seus ambientes de trabalho, meu Pai, para que eles possam ter uma vida mais leve e debaixo da tua graça e da tua bênção. Toma nas tuas mãos a vida de cada um deles e que nós possamos seguir e prosseguir naquilo que é o nosso propósito, a nossa vocação de vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, um abraço e até amanhã, 5h30, aqui
nesse nosso perfil, seguindo a nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Um abraço, até amanhã!